Alô, meu querido, fala minha querida, vamos para mais uma dica aqui da parte de legislação de trânsito. Seu edital está aberto e agora eu quero trabalhar com você as atribuições previstas para a Polícia Rodoviária Federal. Doutor, veja se não é uma questão boa de prova, você que está almejando o cargo de policial rodoviário federal. Vem comigo para a gente estudar as atribuições desse órgão. Primeiramente, eu quero trabalhar, portanto, lá o capítulo do Código de Trânsito nada mais é do que o SINATRAN, Sistema Nacional de Trânsito. E eu vou trabalhar notadamente com a PRF lá no artigo 20 da lei. Doutor, o artigo 20 da lei estabelece uma série de competências para a Polícia Rodoviária Federal. Dentre elas, eu quero trabalhar com você as principais que são alvos de prova e que podem sim aparecer aí para você. Então vamos lá. Artigo 20, portanto, ele vai trabalhar algumas atribuições da Polícia Rodoviária Federal. Quais seriam elas, Pedro? Vamos lá? Primeiramente, eu vou trabalhar com você aquela atribuição, ele cita lá, cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito. Isso aqui é fácil, isso aqui você já sabia. Primeiro tem que dar o exemplo, né? Cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito. Depois, eu trabalho com você com o patrulhamento ostensivo. Doutora, a PRF tem a função da realização de patrulhamento ostensivo das rodovias e estradas federais. Olha só, patrulhamento ostensivo tanto das rodovias quanto das estradas federais. Ok? Necessariamente federais. Além disso, também ele terá função de segurança. Então vamos lá. Segurança com vistas à segurança voltada para aquilo que a gente chama de pipa. Eu dou um macete para a galera geralmente assim. Pedro, como assim pipa? Você vai lembrar assim, ó, segurança voltada para três coisinhas, ó, pipa. Como é que funciona isso? Primeiro, preservação da ordem. Preservação da ordem. Depois, eu trabalho com você também com a questão relativa à incolumidade das pessoas, e também a parte relativa ao patrimônio da União e também de terceiros, doutor. Cuidado! Patrimônio tanto da União quanto de terceiros, vale os dois, ok? Então, segurança nos pontos relativos à preservação da ordem, com o objetivo de segurança nos pontos de preservação da ordem, incolumidade das pessoas e patrimônio da União e de terceiros. Em terceira análise, eu gosto sempre de dividir a terceira função da PRF em três vertentes. Quais seriam elas? Vamos lá? Primeiramente, eu quero colocar assim, ó, 3, e aí nós vamos colocar 3.1, depois nós vamos para 3.2, e por fim, nós vamos falar da 3.3. Primeiramente, aplicar e arrecadar algumas multas, ok? Então vamos lá. Aplicar seria uma próxima função. Aplicar mais arrecadar multas. Pedro, então pode a PRF aplicar multa? Doutor, pode. Só existem duas penalidades que a PRF pode aplicar. Multa e a questão da advertência por escrito. Então aplicar multas, pensa comigo, se eu posso aplicar multa, significa que eu também posso aplicar as penalidades e as medidas administrativas delas decorrentes. Então aplicar multas mais arrecadá-las, mais as penalidades e medidas administrativas, ok? E também as medidas administrativas delas decorrentes. Pedro, me dá um exemplo? Dou. Imagina, o PRF ele detecta uma pessoa sem o cinto de segurança. Esse PRF deve autuá-lo na infração do artigo 67, infração de natureza grave, e ele vai reter o veículo até a pessoa colocar o cinto de segurança. É uma medida administrativa que a PRF pode adotar. Show de bola? Em segunda análise, vamos lá. Também será possível arrecadar valores. A arrecadação de valores em se tratando das multas, só que, doutor, esses valores não é arrecadado diretamente pelo agente de trânsito, mas por via de boleto bancário em conta do órgão. Esse que é o ponto interessante. Então, a arrecadação de valores e também serviços de remoção, presta atenção agora, hein? Remoção de veículos, objetos e também animais. Doutor, a PRF é o único órgão do Código de Trânsito brasileiro que tem a atribuição de remoção de animais da via, ok? Esse ponto é importantíssimo para você. Então ela pode arrecadar valores e também realizar serviços de remoção de veículos, objetos e animais. Além disso, como terceira função da terceira atribuição, eu tenho que trabalhar com você a questão de escolta. Olha só que interessante. Serviços, realizar escolta de cargas superdimensionadas ou perigosas. De cargas superdimensionadas e também de cargas perigosas.
ok? Será possível, portanto, fazer essas 3 funções aqui nos termos da terceira atribuição. Legal pra caramba. Doutor, eu citei pra você escolta de carga indivisível? Não citei. Então isso não é atribuição em tese originária aqui diretamente da PRF. Isso particular pode fazer, Pedro? Pode, por meio de um serviço de credenciamento em órgão competente, ok? Quarta atribuição também importantíssima da Polícia Rodoviária Federal. Doutor, caberá à PRF também realizar o levantamento de local de acidente, mediante a utilização e o preenchimento de um documentozinho que nós chamamos de BAT, BOT ou BOAT, dependendo da região que você pega. Então, por exemplo, com a utilização do boletim de ocorrência de trânsito, boletim de ocorrência de acidente de trânsito ou até mesmo boletim de acidente de trânsito, ok? Pode aparecer com essas 3 nomenclaturas. Seria a função básica da PRF. Pedro, mas para minha prova da PRF, para minha prova, cai o decreto 1655? Não vai cair, doutor. Justamente nesse caso, para a sua prova, a PRF não tem função de perícia de trânsito, mas apenas levantamento de local de acidente e também a função de salvamento de vítimas. Salvamento de vítimas. Ok? Vítimas de quê, Pedro? Atendimento, socorro e salvamento. Salvamento, socorro e também esse atendimento dessa vítima. Ok? Tranquilão? Lembra que essas 3 atribuições também são funções da PRF. E para a gente fechar essas dicas aqui, eu quero, além das 4 principais funções que são cobradas relativas à PRF, Pedro, mas tem mais funções que essas? Nossa, tem muito mais. Fiscalizar gases, poluentes e ruídos, credenciar órgãos e adotar as medidas de segurança e por aí vai. Tem que dar uma lidinha no artigo 20, mas agora eu quero te trazer um ponto da resolução, meu amigo. Olha que legal. A resolução 289 confere a atribuição à Polícia Rodoviária Federal, que está no seu edital essa resolução, confere a fiscalização de excesso de peso. Será possível fazer a fiscalização de excesso de peso e também será possível... Detalhe, essa fiscalização ele pode se realizar isoladamente ou em operação de apoio ao DENIT, isso é importante, ok? E também será possível a fiscalização de velocidade. Lembrando que essa fiscalização de velocidade pode ser feita por 4 meios. Radar fixo, exceto o redutor de velocidade, que é a lombada eletrônica, aquele painel digital que fica na via. Esse a PRF não faz, quem faz é o DENIT, ok? Então, por meio de radar fixo, que é aquele que fotografa o seu carro, será possível por meio de radar também estático, que é aquele de tripé, o radar móvel, que é aquele colocado sobre a viatura, e por fim o portátil, que é aquela arminha que você aponta em direção ao veículo, ok? Então a velocidade pode ser feita por 4 dispositivos, enquanto o DENIT faz apenas por um, que na verdade se desdobra em 2, que é o radar fixo e a questão do redutor de velocidade chamada de lombada eletrônica. Com isso, doutor, eu fecho com você as principais funções da PRF e as dicas atinentes ao edital, inclusive uma resoluçãozinha. Doutor, é bem importante você ler esses dispositivos justamente na sua literalidade para conseguir gabaritar. A chance de cair uma questão relativa à atribuição da PRF na sua prova é bastante grande.